Fala, galerinha. Então vamos lá. Vamos começar aí a falar das reações inorgânicas. O que são as reações inorgânicas? Cara, são as reações que inicialmente nós trabalhamos com a parte de ácido e base, as reações de neutralização entre ácidos e bases. Mas também pode ser de substâncias com características ácidas e substâncias com características básicas. Para fazer uma evidência de uma reação macroscópica, a gente tem que ter alguns critérios aí e observações para quais elas vão acontecer. Então vamos lá. Então o que a gente pode trabalhar aqui com as reações inorgânicas? Primeiro ponto de partida. Antes de mergulhar nas fórmulas e cálculos, precisamos entender o fenômeno. Como sabemos que reação química e o que realmente aconteceu? Então nós temos basicamente dois tipos de reações químicas. As reações de neutralização, né, que é uma substância de caráter ácido, uma substância de caráter ácido, uma substância de caráter ácido, mais uma substância de caráter básico. Então, aqui são as reações que nós conhecemos como de neutralização. E existem as reações de oxirredução, que são reações que existem ganha e perda de elétron. Então, eu vou colocar na sequência certinha aqui, ó. Perda e ganho de elétrons. Então, basicamente, são esses dois tipos de reação que nós acontecemos. Muito as reações de neutralização, que está dentro da química inorgânica. Tudo bem? A de oxidação também, professor? Em caráter de classificação também. Então, vamos lá. Sinais macroscópicos, né? Quais são os sinais macroscópicos? Quando a gente observa alterações que indicam a transformação. Liberação de gases, efervescência clássica, como nas reações de ácido com carbonato. Mudança de cor, que indica a mudança de pH ou oxidação de metais, né? Tipo o ferro, ele é cinza e fica com aquela cor meio enferrujada, avermelhada. Então, mudança de cor. Precipitação, quando a gente joga uma substância com outra, quando fica turvo ou aparece um cristal. Absorção de energia, né? Então, se você absorve energia ou se libera energia, né? Isso também é uma evidência. E emissões luminosas, como dessa reação aí ao lado, tá vendo? A emissão de luz, quando os líquidos estão se misturando. Então, essas são evidências macroscópicas. Na linguagem da química, você observa, quando você tem um fenômeno reconhecido, você precisa traduzir ele em equações, né? Traduzir as transformações numa linguagem universal e matemática. E essa linguagem, para a gente, é a linguagem das equações químicas, onde nós temos os reagentes e os produtos. Os reagentes estão no início e os produtos no final. Essa simbologia também é seguida dos seus estados físicos, S para sólido, L para líquido, G para gasoso e aquoso quando está dissolvido em água. E, por fim, né, a estequiometria, que é o balanceamento dessa galera aí. Por exemplo, posso dar uma reação, que é essa daqui, ó. A gente pega o HCl, que é o ácido do nosso estômago. Então, ele está aquoso, porque está dentro do estômago. E na água, certo? Faço reagir com leite de magnésia, MgOH2 sólido. Isso vai produzir para mim o MgCl2 aquoso,
mais H2O líquido. Mais H2O líquido. Certo? Balanceamento aí, se eu tenho 2 cloros aqui, eu coloco 2 aqui, 1 aqui. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, tá aí o balanceamento, aonde nós temos os reagentes, e onde nós temos o produto. Podemos dizer que é uma reação de neutralização? Podemos. Por quê? Porque aqui nós temos o quê? Um ácido propriamente dito, mais um o quê? Base. Ácido mais base gera pra gente o quê? Sal, só que esse sal aqui, ó, lembrando que ele tá o quê? Aquoso, ele tá dissolvido na água, mais o quê? Mais a água. Então, a reação de neutralização aí. Beleza? Então, é um exemplozinho. A gente tem que lembrar que sempre vai existir a conservação de massa, né? Por que a conservação de massa? Princípio fundamental, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, todos os átomos que estão no reagente também terão um produto. E aí a gente pode aplicar o método mais frequente de balanceamento, é o de tentativa e erro. Aqui embaixo nós temos a combustão do metano, certo? Pode ver que está balanceadinho aí, ó. Se a gente pegar aqui, ó, tem um carbono, aqui um carbono. 4 oxigênios, 2 vezes 2, 2 oxigênios, mais 2 vezes 1, 2 oxigênios, dando um total de 4 oxigênios. Então, nós temos uma equação aí devidamente o quê? Balanceada, conforme lá no nosso conhecimento prévio, que a gente vem lá do primeiro ano, certo? Nas lógicas, existem milhares de reações que acontecem na natureza, mas a gente pode sistematizá-las e classificá-las. Elas obedecem a alguns padrões. E aí, os dois principais padrões que nós vamos trabalhar é o padrão de análise, certo? Que a gente faz análise, ou o que nós chamamos de síntese. O próprio nome já diz. Análise ou síntese. Quando a gente pega duas substâncias e forma uma terceira. Então, grudando os dois lequezinhos aí, né? Então, a análise de síntese ou de adição, duas substâncias simples ou compostas se unem formando um único produto. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o carvão, né? O que é o grafite, ou o carvão sólido. Ele está reagindo com o quê? Com gás oxigênio. E está obtendo para mim o gás o quê? Carbônico. Então, 2 virou 1. Reação de quê? Síntese. Beleza? Já na reação de análise, que seria a reação de análise ou decomposição. Seria meio que contrário da síntese, né? Eu tenho um único reagente e ele vai quebrar em dois. Então, eu tenho aqui, ó, a água, que quebrou em quê? Em gás hidrogênio. E gás o quê? Gás oxigênio. Então, essa daí é a parte da gente de decomposição. Um outro exemplo que eu posso colocar para você aqui mais bonitinho é a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Se eu aquecer o carbonato de cálcio, que é um sólido, se eu aquecer ele vira o óxido de cálcio, que é um outro sólido, e libera para a atmosfera o gás carbônico. É uma reação de decomposição. Tudo bem? Igual eu falei para vocês, existem 2 níveis de classificação mais profundos, que a gente não vai mexer em um deles agora, que seria o dessa reação aqui, ó. Esta reação é uma reação de oxirredução, porque tem variação de NOx. Tudo bem? Essa reação aqui de decomposição, ela está contrária de uma neutralização.
Por quê? Porque aqui eu tenho uma substância de caráter básico e uma substância de caráter o quê? Ácido. E aonde gerou para a gente um sal. Certo? Caráter ácido e básico. Reagiu um ácido com a base, forma um sal. Mas lembrando que essa parte aqui é uma parte que a gente não vai mexer tanto. A gente vai trabalhar com análise, síntese, certo? Reação de simples troca, ou seja, eu pego o reagente A, tá aqui ó, bonitão, e vou fazer esse reagente A trocar com o reagente B. Beleza? Então, o reagente B sai fora e fica quem? Fica o reagente A com o bonitinho aqui, ó. Quem é o bonitinho? O C. Isso é uma reação de simples troca. Um exemplo prático, né, que a gente pode colocar da simples troca, é eu pego o zinco, tá vendo aqui o zinco? Vamos pintar o zinco de amarelinho. Eu pego o zinco, faço o zinco trocar de lugar com quem? Com o hidrogênio. Quem é o bonitão que vai ficar de boa? Quem é o verdinho que vai ficar de boa? O cloro. O cloro vem para junto do zinco, e o hidrogênio saiu fora lá, ó. O hidrogênio saiu fora lá. Apesar do laranja ter ficado igual ao amarelo aí, certo? Então, é uma reação de simples troca. Então, a gente pode colocar aqui, ó, A, C e B. Aqui ficou o quê? O A mais o C, e aqui ficou o B. Uma reação de simples troca. Um troca pelo outro. Reação de dupla troca. Aí é o vucu-vucu, a troca de casais, a troca da dança de cadeiras. O A que está com B. O A que está com o B vai trocar com o quê? Com C que está com o quê? Com D. Então vai ficar o quê? O D com quem? Com o A. E vai ficar o C com o B. Troca-troca de casais aí. Beleza? Trocou as duplas, reação de dupla troca. Um exemplo de reação de dupla troca aqui é quando a gente tem aí, ó, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, aonde aqui eu tenho aqui, ó, o A e o B. A prata vai ser o D e o NO3 vai ser o D. O NO3 continua aqui com D, mas quem entra com ele? O A, que é o sódio. E a prata, que era o C, a prata aqui era o C, a prata aqui era o C, entra com o cloro, que era o B. Reação de dupla troca. Isso daí a gente pode chamar de uma reação de precipitação. Porque, olha só, apareceu o cloreto de prata, que é o quê? Sólido. Ou seja, duas substâncias que estavam dissolvidas apareceram um sólido. Então, teve uma precipitação do cloreto de prata. É uma reação de dupla troca. Geralmente, essas reações de dupla troca, elas acontecem aí dentro da inorgânica, dentro dos ácidos dos sais, a precipitação de sais mais solúveis e menos solúveis, beleza? Então, vamos cair aqui em alguns exercíciozinhos para a gente poder observar que tipo de reação está acontecendo. Então, no nosso dia a dia, é muito comum encontrarmos a matéria sofrendo uma série de transformações. Quando a transformação é muito brusca, de modo que modifica as propriedades dos materiais, ao ponto de no decorrer da transformação, surgirem novas substâncias. Já diz que ocorreu a reação química.
Então, eu tenho uma reação química aí, ó. Que reação química? O cálcio reagindo com o HNO3, né, o metal cálcio, e produzindo para gente o nitrato de cálcio mais gás o quê? Hidrogênio. Que tipo de reação é essa? Vamos ver. Vamos lá, ó. Nós temos aqui o cálcio, que seria o A. Então, tá o A aqui, ó. O NO3 vai ser o C. Tá o NO3 aqui, ó. O C. O hidrogênio seria o B. Então, o hidrogênio tá ali, ó. B. Que reação seria essa? Ou seja, eu tirei o B e coloquei quem? O A. O A que estava de fora entrou e o C que estava dentro saiu. O B que estava dentro saiu. Então, isso para gente é uma reação de quê? É uma reação de simples troca. Vamos pintar para ficar bonitinho? Vamos? Bora, professor. Manda, você está mandando. Ok, o cálcio, certo? Se a gente colocar o nitrato, tá aqui o nitrato, saiu do ácido e gerou o hidrogênio, saiu fora. Então, isso é uma reação de simples troca. Beleza? Vamos para outra? Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos. Adicionou um pedaço de mármore, CaCO3. Então, vamos lá. Ele pegou um pedaço de mármore. Ele pegou o CaCO3, sólido. E uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então, ele pegou HCl aquoso. Beleza. Fez reagir ali. Né? E obteve a liberação de gás e um aumento de temperatura, ou seja, liberou energia. Ele quer saber qual gás está sendo borbulhado aqui, ó. Qual gás é obtido no experimento. Aí você tem que lembrar, não é isso? É uma reação aonde eu tenho quem? É uma reação aonde eu tenho um ácido e eu tenho um sal de caráter básico. Como é que eu sei que é caráter básico, professor? Desse cara aqui, ó, do CaOH2 e do H2CO3. Uma base forte com um ácido fraco. Base forte com ácido fraco, sal de caráter básico. Então, o que acontece? Significa que o carbonato ainda é reativo. Porque se veio do ácido, ele tem uma base conjugada. E ele vai reagir com quem do ácido? Com H+. Aí o que vai acontecer aqui, gente, ó, vai formar pra gente difícil. Vai formar o H2CO3, porque o ácido prefere ficar junto, e vai sobrar pra gente o CaCl2, aquoso. Só que tem um detalhe. Esse carinha aqui, o ácido carbônico, ele é muito instável em meio, né, no meio. Inclusive, a temperatura está aumentando. Quando isso acontecer, esse carinha vira a água líquida, mais o CO2 gasoso, mais o CaCl2 aquoso. Então, temos aí uma reação, né, a qual libera quem aqui? O CO2 gasoso. Mas lembrando que inicialmente esta reação
É uma reação de quê? É uma reação de dupla troca. Olha lá, o cálcio trocou com quem? Com cloro. E o hidrogênio trocou com cálcio. Uma reação de dupla troca. Beleza? Mas tem esse percalçozinho aqui, que é a decomposição do ácido carbônico. Beleza? Então tá aí resolvida a questãozinha. Bora para mais uma? Mariscos possuem uma concha feita de carbonato de cálcio, a qual forma na forma de quando íons. Mariscos possuem uma concha feita de carbonato de cálcio, a qual se formam quando os íons cálcio, secretados a partir das células mariscos, encontram a água do mar rica em dióxido de carbono. Considere as afirmações sobre o processo. Então vamos lá. Uma das reações que ocorre é o cálcio reage com o carbonato, formando o carbonato de cálcio. Pode ser? Pode ser. Vezinho para ela. Ah, pessoal, mas de onde veio o carbonato? Né? De onde veio esse carbonato? Lembra que ele falou aqui, ó? Lembra quando ele falou aqui? Dióxido de carbono dissolvido. Se eu pegar o dióxido de carbono, quem é o dióxido de carbono? É o CO2 gasoso. Quando ele dissolve na água, ele forma para a gente quem? Ele forma para a gente o ácido. Ele forma para a gente o ácido carbônico aquoso. Certo? O que o ácido faz? O ácido ioniza H+. Então, vamos dizer que ele libere 2H+, mais o carbonato. E aí, a concha, na sua célula, pega o cálcio mais quem? Mais o carbonato e forma a estruturazinha sólida. Tudo bem? Então, uma das possibilidades seriam essas daí. Das reaçõezinhas em sequência. A reação envolvendo o íon cálcio na formação da concha é uma reação do tipo ácido e base? Do íon cálcio na concha? Peraí, se a gente eliminar essa reaçãozinha aqui do meio, se a gente eliminar essa reaçãozinha aqui do meio, o que vai acontecer? Eu vou ter o cálcio, né? Ó, uma reação que envolve íon cálcio na formação da concha é uma reação do tipo ácido e base? Não, né? Por que não é uma reação do tipo ácido e base? Porque eu tenho, né? Uma reação envolvendo ácido cálcio é uma reação do tipo ácido base. Então seria um ácido neutralizando o quê? Uma base. E aqui eu não tenho um ácido e uma base propriamente dita. O que eu tenho? Eu tenho um íon que tem caráter, que se junta com o carbonato, formando o quê? Um sal. Então essa aqui não dá, certo? A reação envolvendo o íon cálcio na formação da concha é uma reação do tipo ácido-base? Não é um ácido, mas uma base. Inclusive, como é que ele falou para a gente que foi feita? Que essa reação foi feita? É o íon cálcio aquoso que vai reagir com CO2 o quê? Com CO2 gasoso e que vai estar dissolvido em água. Só que se ele vai estar dissolvido em água, ele vai estar na forma de quê? De carbonato, não é isso? De ácido carbônico, certo? Então vai estar na forma de H2CO3. Vai formar quem? O CaCO3 mais 2H+. Isso é uma reação de quê? Se a gente for classificar ela, é uma reação de simples troca, não é isso? O produto formado é classificado como um
óxido básico. Não, gente, isso aqui é o quê? É um sal, né? Não pode ser um óxido o quê? Um óxido básico. Professor, mas professor, volta naquela ali em cima. Isso daqui não é um ácido? Beleza, isso aqui é um ácido. Ah, formou um sal. Só que aqui você tem uma substância de caráter o quê? Caráter ácido. E aqui você tem uma substância, um íon de caráter o quê? Ácido. Por isso que você não pode falar que é uma reação de ácido e base. Você está trocando os ácidos aí. Beleza? Os caráteres ácidos. Certo? Fechou? Então tá bom. Então, fiquemos por aqui. Faça mais exercícios aí. Beleza? Um grande abraço.